Olá, irmãos, continuando o nosso estudo, né? Nós vimos lá que devemos estar na posição que o Senhor nos chamou. Se Deus te chamou no segundo casamento, permaneça desta forma. Não há necessidade de você voltar para o primeiro. Isso até mesmo na lei de Moisés, isso era considerado como uma abominação, né? Então permanece no último. São erros que cometemos, que as pessoas, muitas vezes por ignorância, às vezes a pessoa até sabe, mas se realmente hoje há um arrependimento, Deus vai perdoar, claro, né? Não existe pecado que não seja perdoado. O próprio Jesus falou que todo pecado é blasfêmia, né? Será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão, tá? Que Paulo fala também na carta aos Hebreus. Acreditamos que seja Paulo o autor da carta de Hebreus. Na carta de Hebreus, capítulo 6, lá vai estar dizendo que aquele que provou os poderes do mundo vindouro, né? Foi participante do Espírito Santo, já teve grandes sinais na presença de Deus, né? Essa pessoa foi lavada do pecado, foi transformada e de repente ela cai. Ela comete um pecado gravíssimo, ela volta para a sujeira do pecado outra vez, né? Tendo o Senhor limpado ela, tirado da escravidão do pecado, e ela provou dos poderes celestiais e ela caiu de novo. É impossível renovar essa pessoa para arrependimento. Nesses casos aí não há perdão, né? Uma blasfêmia ultrajou o Espírito da graça, expondo Jesus à vergonha. Então, aí esse pecado não tem perdão, mas muitas pessoas às vezes cometem esses erros aí, né? Muitas vezes por falta de entendimento, e na caminhada é assim, muita gente errou e o Senhor salvou, né? Então, há perdão sim, Deus perdoa, não há necessidade da gente retornar, né? Tentar consertar o que você já fez, o erro que você já fez. Às vezes tentar consertar vai acabar sendo pior, né? Um jarro que quebra ali, você até, dependendo da situação, você pode até remendar, mas não vai ficar a mesma coisa. Um jarro quebrado em 1000 pedaços é impossível restaurá-lo, né? Então é mais ou menos isso, né? Então fica na posição que foi chamado. Como eu falei que quando o judeu ele tem 3 mulheres, casado com 3 mulheres, ele deve deixar as 2 e ficar só com uma? Não, ele estava na lei, né? Ele estava na lei, então não há necessidade, mas ele deve ensinar aos seus filhos que o casamento dele deve ser com uma esposa apenas. Mas e se for hoje? Se alguém no Brasil, por exemplo, tiver casado com 3 mulheres, ou então aprovem essa lei aí, é claro que não vale, porque é escândalo, né? Tanto para o cristão como para o mundo, isso aí é escândalo. Claro que a moralidade do nosso país está em decadência. Cada vez mais se tolera esse tipo de aberrações, né? Esse tipo de coisa. No caso hoje, isso não valeria, né? O que vale, até mesmo na nossa lei ainda, vale um casamento com uma pessoa só. Então vamos continuar o nosso estudo. Preparei aqui para a gente finalizar esse estudo. Quando a situação já aconteceu, o adultério, ou está prestes a acontecer, o que é necessário a gente fazer? Mas eu acho que ficou uma dúvida ainda na questão de João, né? Que falou contra Herodes. Aqui no Mateus capítulo 14, né? No versículo 3 vai dizer o seguinte: que Herodes tinha prendido João e o tinha manietado e encarcerado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta, né? Então, não te é lícito possuí-la. Então aqui é um caso de adultério, né? O que João está falando aqui, há alguma coisa errada nisso aqui, né? Não te é lícito possuí-la. Aqui ainda era no tempo da lei aqui, né? Herodes havia adulterado, não sei se já havia cometido o adultério, o ato sexual, ou se ainda estava para acontecer. Eu sei que João falava para ele: não tinha lícito possuí-la. E claro que não era lícito, porque esta mulher já tinha marido. Então ele cometeu aqui o que Davi cometeu com Batseba. E assim como um profeta foi falar com Davi, assim também João falou com Herodes. Para quê? Para que ele se arrependesse. Porque aqui o marido desta mulher não ia querer mais ela. Ela cometeu adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Ambos aqui deveriam ser apedrejados. Mas como ele é rei, como a pena iria se aplicar a ele, né? É como nos governos. É como muitas vezes a gente vê quem tem poder fica livre da pena, né? Então, ambos deveriam ser apedrejados. Aqui ele não voltava. Aqui João não está dizendo: não é lícito, tipo, possuí-la, volta pro teu marido. Não. Aqui seria apedrejada. E na lei de Cristo, como não tem apedrejamento, esta mulher é considerada como adúltera, né? E vamos entender o adúltero dentro da igreja, como a gente deve considerá-lo e o que a gente deve fazer quando acontece esse tipo de coisa. Então aqui ficou claro, né? Nós vamos agora para 1 Coríntios, no capítulo 5, ó. A impureza da igreja de Corinto
repreensões e exortações. Então havia acontecido algo parecido aqui. No versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, a sua madrasta. Estais ensoberbecidos. Vamos lá, isso aqui serve para muitas igrejas hoje, né? Muitos canais de restauração e para todos nós também, né? Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ele cometeu o quê? Adultério, né? Porque era a esposa do próprio pai, a madrasta dele. Aqui é um segundo casamento. Pode ter sido por adultério, pode ter sido por viuvez. Esse pai casou-se de novo, né? Então, esse filho se achou no direito de deitar com esta mulher. Então veja o que Paulo fala a respeito disso, né? Por que Paulo não fala aqui para este homem, este pai, perdoar esta mulher e ficarem juntos? Ambos aqui são considerados adúlteros. Não tinha mais o apedrejamento. Isso aqui era praticado pelos judeus. Os cristãos não praticavam tal ação porque Jesus havia dado uma demonstração de misericórdia na qual devemos seguir hoje. Então, ele disse o seguinte: para ser tirado que cometeu tal ação, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, o que tal ato praticou, o meliante, o adúltero, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que significa isso? Como alguém pode entregar uma pessoa a Satanás? Isso aqui é muito simples. Parece que Paulo está falando do mundo espiritual, mas não, ele está falando o que na verdade ele explica mais na frente. Ele vai dizer o que significa mais na frente. A minha interpretação e a de muitos é esta: que a gente entrega esta pessoa no mundo, não aceita ele na igreja, ele pode até frequentar, mas a gente não o considera como irmão, né? A gente deixa ele no mundo, entendeu? Para quê? Para que Satanás o castigue. Muitos acontecem isso, se afastam da igreja, saem da igreja, vão para o mundo e Satanás castiga eles, né? Aí quando eles estão em sufoco, quando estão em apuros, aí eles voltam. Então pode ser que no dia do Senhor ele ainda se salve, né? O espírito seja salvo, se arrependendo devido ao castigo que Satanás dará a eles, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por que Paulo fala isso? Porque se eu deixo um pouquinho de fermento desse dentro da igreja, daqui a pouco está contaminada a igreja toda, né? Daqui a pouco está todo mundo fazendo. Se eu tolero o adultério dentro da igreja, tem problema não. O cara pode adulterar quantas vezes quiser. Casamento é um só mesmo, tem que ficar casado. Pronto, você dá uma liberdade para essa pessoa, né? Que ele não tá nem aí. Nunca vai perder a mulher tá presa a ele, ou o homem tá preso a ela. Então ela brinca, ele brinca, pinta e borda. E a igreja aceita, então tá tudo bom. Só não aceita quem se divorcia por adultério. Veja bem o que eu estou dizendo, né? Quem se divorcia por adultério, a igreja aceita, ok. Mas quem se divorcia por qualquer motivo, é claro que a igreja tem que fazer isso aqui, né? A não ser que haja realmente um arrependimento, mas não é esse arrependimento que as igrejas pregam, né? Que é só ir confessar que tá tudo resolvido, amanhã se você cair, é só confessar de novo. Arrependimento é mudança de vida, pessoal. Arrependimento é um processo. A salvação para esta pessoa mas o arrependimento é um processo. Às vezes leva anos. Então, a gente vê se a pessoa realmente mudou de novo, então se aceita na igreja outra vez. Mas do jeito que tá essa patifaria, essa bagunça, olha, sei não, hein? Então olha só, Paulo diz que eles são arrogantes, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Pronto, é isso que Paulo está falando sobre o de Satanás. Entregá-lo a Satanás é exatamente isso, não se associar com ele, né? Deixa ele quer viver essa vida, deixa. Então aqui Paulo já, olha, né? Estão se prostituindo. E aqui dentro do casamento ele pode também estar se prostituindo. A prostituição não é só solteiro, não. O casado também comete a prostituição, mas por ser várias pessoas que ele adultera, então chama-se prostituição também, né? Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos,
ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. É claro que Paulo não está dizendo das pessoas do mundo, está falando dentro da igreja, uma pessoa de dentro da igreja, porque do mundo a gente tem que conviver, até porque eu tenho que ganhar ele não entende ainda, ele não tem conhecimento da verdade, então eu preciso ganhá-lo, eu preciso ser um pouquinho tolerante, entender que ele faz por ignorância, ele está cometendo um pecado por ignorância, mas o que está dentro da igreja já não é mais ignorante, né? Então Paulo continua no versículo 11, ó: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ó, for devasso, avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda com mais, né? Paulo dá essas instruções logo após esse adultério, que Paulo fala fornicação, mas também é adultério, né? E Paulo finaliza aqui o assunto, né? Citando vários outros também costumes dos gentios, né? Costumes mundanos. Por que eu tenho que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Às vezes as pessoas falam assim, né? Não julgueis. Mas aqui está dizendo que nós cristãos julgamos os que estão dentro da igreja, viu? Nós julgamos sim, não tem essa de que não julgueis, não. A gente precisa entender o não julgar que Jesus falou, mas é assunto para outro vídeo. Então devemos julgar sim, tá? Não devemos tolerar pecado dentro da igreja, não. Mas Deus julga os que estão de fora. Os de fora é Deus quem julga. Que condenar, como Jesus fala, não julgueis. Jesus está falando dos de fora, não julgueis para não ser julgado com os de fora, mas os de dentro nós julgamos sim. Tirai, pois, dentre vós a esse ínico. Aqui, ó, Paulo está dizendo, tirai dentre vós esse ínico, mas as igrejas atuais não aceitam, porque o perdão, a graça, você pode usar e abusar da graça de Deus, né? Mas Paulo mesmo diz, não usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, né? Não usar dessa liberdade para estar pecando o tempo todo, pedindo perdão, pecando outra vez, pedindo perdão. Então lança fora, não aceita o pecado. Então vamos dar continuidade, ficou claro aqui. Então aqui a instrução que eu mencionei desde os vídeos anteriores é Mateus capítulo 18, no versículo 15, né? Imagine que o seu marido ou sua esposa chega para você e diz que quer divórcio. Não houve adultério, mas ele diz para você, chegou para você e disse quero separar. Então o que você faz? Você vai buscar reconciliação com ele. Você não pode simplesmente deixá-lo ir, né? A princípio, você não pode simplesmente deixá-lo ir. Mas vamos lá. Então você vai fazer a sua parte, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, aqui, ó. Você conversa com ele. Isso aqui é para todo tipo de pecado, meu amigo. Pecou contra você, o adultério é contra você. Quando ele está querendo pedir o divórcio, ele está querendo cometer um pecado contra você. Então você chama ele, ó. Mostra na palavra aqui, ó. Vai com ele só, conversa. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, tá vendo? Bom, se ele ouvir, depois que você conversou e tal, ouviu, aqui, ó, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ó. Vai na igreja, busca lá 2 pessoas, vai, busca o presbítero, busca o pastor, né, que já vai saber orientar. Leva, às vezes até sem ele saber, porque talvez ele nem queira receber essas pessoas, né? Mas você leva, faz sua parte, ó. E se não escutar mesmo assim, ó, diz a igreja, diz-o a igreja, ó, aqui, ó. Irmão tal quer se divorciar de fulana, irmã tal quer se divorciar de fulano. Qual o motivo? Nenhum. Adultério? Não. Diz que acabou o amor, né? Então, já conversou? Conversamos. Já chamamos a atenção, mostrei na palavra, não quer de jeito nenhum. Diz a igreja, para a igreja não ficar escandalizada, mas fulano vai separar e não sei o que, né? A vítima aqui da situação, para que a igreja não fique penalizando a vítima, como acontece muitas vezes, né? A igreja fica penalizando a vítima como se ela tivesse culpa. Às vezes até tem, mas é isso que eu estou dizendo. Se a sua esposa está pecando contra você, não pagando a devida benevolência, o marido também não está pagando. Pode acontecer, né? A gente pensa que só homem que procura, né? Mulher não, mas acontece também. Então, ora, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Tá acontecendo isso, você vai cometer o adultério? Você vai usar isso como pretexto para cometer o adultério? Claro que não, você vai, chama ele, repreende-o entre vocês dois sozinho, né? Conversa, vamos resolver esse problema? Né? Isso aqui tá me prejudicando, tô sendo tentado. Etapa número 2, a pessoa não entendeu. Você é safado, né? Você só pensa nisso. Acontece também, né? Tem mulheres que não são sábias. Você só pensa nisso,
só quer aquilo, não sei o que. Claro, também o homem precisa, né, entender que a mulher também precisa de atenção. Ambos aqui precisam, né, estar se dedicando um ao outro. Aproveita então, já que o outro tem erro também, conversa os dois sozinhos. Mas, mesmo assim, ele continua. Então vai, né, aí chama alguém da igreja. E se não ouvir, aí declara a igreja, ó, diz a igreja. E se também não escutar a igreja vai falar com ele, né? E se não escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, né, considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra aqui será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Considerou como um gentil publicano, o cara um descrente. Lembra quando Paulo fala que quem tem mulher descrente, quem tem marido descrente, né? Se ele consente em habitar com você, tudo bem, mas ele não consente. E ali é Paulo que está dizendo a opinião dele, né? Se ele consente em habitar com você, não deixe. Cometeu adultério, né? Por isso que Paulo diz que ali é a opinião dele, mas o Senhor não está orientando daquela forma, não. Ele dá a opinião dele. Está claro ali, né, que é a opinião dele. Se a pessoa adulterou, você tem o direito, sim, de pedir a carta de divórcio imediatamente. Mas ele ainda consente em morar com você, de estar arrependido. Não deixe, Paulo está dizendo, não deixe, porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Então, você pode santificá-lo novamente, você pode, realmente ele pode estar falando a verdade, ele pode ter passado por uma crise, né, por um problema, talvez você também não soube lidar com isso. Claro, mas também se você se achar no direito, faça o que a palavra lhe permite. Agora, Paulo está orientando. Se você quer ali, né, dar uma chance para aquele casamento, não é bom também. Você dá um testemunho, olha, de perdão. Tudo é para a glória de Deus, né? Você deseja, Deus colocou no seu coração restaurar o seu casamento, amém. Glória a Deus por isso. Melhor ainda se conseguir realmente restaurar, dê seu testemunho. Agora, obrigar todo mundo, todo caso, a fazer o que muitos estão obrigando praticamente, né? Não existe exceção, e pega um versículo isolado e confina a vida de uma pessoa inocente que está isenta do adultério, não é adúltera, porque ela não adulterou. O indivíduo que adulterou lá, ele anulou o casamento, ele quebrou o contrato. O casamento tem um contrato. Deus também, a aliança que ele fez com Abraão, com Moisés, né? Deus disse que se eles guardassem aquela aliança, seria perpétua, ele não faria outra não. Só que eles não guardaram a aliança. A gente vê que o povo foi deportado para a Babilônia por causa dos pecados deles, que eles não guardaram, quebrou o pacto. E Deus falou, tá bom, vocês quebraram a aliança, mas eu vou fazer outra aliança. Não como aquela que eu fiz quando o tomei, o povo de Israel, né? Tirei do Egito. Não vai ser como ela, vai ser diferente. Não vai ser a mesma, vai ser outra, muito melhor, entendeu? E vai ser perpétua. Então aqui, concluindo aqui a instrução, acho que ficou claro aí para todo mundo, né? Vamos ver aqui. Aqui também há uma coisa semelhante, segundo Tessalonicenses, no capítulo 3 e no verso 14, ó. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe, ó. Tá vendo? Mesma instrução, porque foi o próprio Cristo que deu a instrução, né? Foi o próprio Jesus lá em Mateus 18, como acabamos de ler. Todavia, não tenhais como inimigo. Paulo falou para entregá-lo lá a Satanás, tudo bem, mas ele talvez ainda tenha salvação, né? Ninguém sabe, só o Senhor sabe, mas talvez haja salvação. Por enquanto, você o entrega a Satanás. Se um dia ele voltar com mudança, com arrependimento, aí é outra história, né? Então você mais admoesta como irmão, ou talvez também um pecado menor. Todos nós cometemos pecado, talvez não seja um pecado de adultério aqui, e você perdoa a pecados que o arrependimento também não leva tempo e não precisa também uma mudança de vida drástica, né? Foi apenas um deslize pequeno, admoesta como irmão tal. E o outro, se não permanecer na incredulidade, vai ser salvo depois que for castigado por Satanás e por aí vai. Então é isso. Devem surgir dúvidas, né? Depois desse estudo aí, devem surgir algumas dúvidas também, normal, mas é buscar compreender a resposta dessas dúvidas e sempre ser guiado pelo Espírito Santo, né? Se Deus, mesmo que tenha acontecido muitas coisas, a gente vê também nos canais de restauração que há muitos testemunhos, né? Que realmente Deus agiu ali. Realmente, Deus agiu maravilhosamente, fez um milagre que muitos pensariam não tem jeito. Realmente, Deus pode fazer. Agora, se for querer dele, né? Se ele quiser, vai acontecer. Ele vai dar tanto o querer como o efetuar. Ele vai dar para você tanto o querer, a fé. Ele é autor e consumador da fé. Ele dá a fé também. Mas nem todo casamento ele vai querer restaurar. Já foi um sofrimento para você.
já foi um casamento sofrido, você passou horrores e você ainda quer voltar com essa pessoa, será que é isso mesmo que Deus quer para você? Eu acho, sei não, hein? Procura direção de Deus, né? Tudo com direção. Mas também há muitos testemunhos de casamento, de restauração, que não foi milagre. A gente vê, não foi milagre. É uma pessoa que casou, acho que muitos homens passam por isso, é uma pessoa que casou, mas que cansou da vida de casado. Ele quer conhecer outras mulheres, ele quer ter uma experiência que nunca teve, né? Casou porque a igreja o conduziu, né? Até meio que apressou as coisas, casou assim, né? Ele deseja ter experiências novas, então ele sai de casa, né? Ele sai e deixa a mulher. Acho que na cabeça dele ele imagina, eu posso achar uma mulher melhorzinha, mais bonita e tal, essa daqui não é lá aquilo que eu pensava, né? Então ele sai de casa, ele acha que vai encontrar uma mulher maravilhosa, só que aí ele quebra a cara lá, né? Aí ele volta para casa. Ele não encontrou uma mulher que cuidava dele, que cuidava das coisas dele, que lavava roupa, cuidava da casa, cuidava dos filhos. Ele encontrou lá uma mulher, lá na rua, bonita, cheirosa, porque quando a gente tá na fase da conquista, a gente se cuida mais, né? Então ele encontrou uma mulher lá, produzida, arrumada, mas que em casa, vamos dizer assim, em casa é um espantalho, em casa é o terror, né? Não quer fazer nada, não faz nada, não trabalha, então se ilude. Muitas pessoas se iludem e aí voltam. E como a esposa ama ou o marido ama demais, perdoa e restaura. Não estou dizendo que é errado também, né? Mas aí é você, aí é com você. Mas muitos testemunhos de casamento infelizmente, desculpa de estar dizendo, mas é isso, entendeu? Tem sim testemunhos que a gente vê que é milagre mesmo. Deus queria a restauração. Tanto queria como Deus fez e aconteceu. Mas seja sempre guiado pelo Espírito de Deus. Porque sendo guiado, se a gente tender a ir pela carne, a gente não é considerado filho de Deus. Filho de Deus é quem se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, você tem que ser guiado pelo Espírito de Cristo. Parece bom a restauração, voltar, não fazer um segundo casamento, parece a coisa mais certa do mundo. Parece, só parece, né? Mas às vezes Deus não quer mais. Às vezes você mesmo já teve uma lição para nunca mais, né? Claro, pode ser erro seu, pode ser erro dele, mas Deus está te dando uma nova oportunidade. Não vá fazer errado dessa vez. Faça a escolha certa. Talvez você queira voltar por causa dos seus filhos. Volte, não peca. Se você perdoar ele no sentido de fazer do que ele fez e perdoá-lo para querer voltar, você não peca com isso, né? Mas cada um faz aquilo que Deus direcionar, ok? Eu não sou aqui o dono da verdade, apenas instruir conforme a Escritura. Minha pregação, a minha orientação é segundo a Escritura. Não sou o dono da verdade, mas eu aprendi analisando os textos aqui. Eu tive esse entendimento da Escritura. Eu tive esse entendimento. Eu não sou desses que pega um versículo aí e isola todo o resto. Anula tudo e fica só isso aqui é fanatismo. Isso é fanatismo. Abrir a Bíblia de forma aleatória, caiu num versículo, pronto, vou tomar aquilo ali para minha vida. Toma cuidado com isso aí, tá? Toma muito cuidado, não isole versículos. A Bíblia é um livro para estudar, para ser estudado, não para estar lendo, tá? Não para estar passando o olho. Gostou disso aqui, guarda. Gostei do Salmo 23, eu deixo aberto. Não é assim. Então que Deus possa te orientar e falar grandemente no seu coração. Fiquem todos com Deus e que tudo dê certo aí, que vocês sejam uma bênção, valeu? Até o próximo estudo aí, até um próximo tema, né? Vou estar sempre postando aqui para edificar a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo.